Bora. Olá, amigos do canal Terceira Revelação, sejam bem-vindos. Eu sou Rafael Ávila e hoje vamos dar continuidade aos últimos 2 vídeos do canal. Ah, você não viu nenhum dos 2 vídeos? Fica tranquilo, fica relax que você pode encontrar os links no final deste vídeo ou então aqui embaixo, na descrição. Então vamos falar sobre como nasceu o Espiritismo. E se você é curioso como eu e gosta de saber das coisas da doutrina, não perca mais tempo, aproveite enquanto rola a vinheta e se inscreva no canal. Também habilite as notificações para não perder mais nenhum vídeo futuro, ok? Roda! Hoje vocês verão a perfeição do trabalho espiritual para que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail cumprisse com seu compromisso espiritual e trouxesse à luz o Consolador prometido, o Espiritismo. Aliás, a doutrina espírita tem início muito antes das Irmãs Fox. Começa lá, no século XVIII, na fase iluminista. Depois das trevas vividas pela humanidade na Idade Média, com constantes choros e rangeres de dente, os iluministas vêm trazer entre os anos de 1715 e 1789 uma nova ideia. Baseada na razão, eles traziam ideais de liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo institucional e separação de igreja e Estado. Gente, que maravilhoso seria se esses espíritos estivessem aqui novamente. Nós estamos curiosamente precisando de tudo isso de novo. Os iluministas estavam nos Estados Unidos e também na Europa, em países como Alemanha, Escócia, Portugal e fortemente na Inglaterra e França. E você sabe quais foram os principais nomes da Era da Iluminação? Eu vou te contar alguns. Cesare Beccaria, aristocrata milanês famoso em direito penal. Denis Diderot, filósofo e escritor francês. Jean-Léon d'Alembert, filósofo, matemático e físico francês. O escritor e filósofo também francês Voltaire. Jean-Jacques Rousseau, filósofo político e escritor suíço, e alguns outros. Um dos objetivos iniciais do iluminismo era organizar o conhecimento, unificar todo o conhecimento possível e permitir que ele estivesse ao alcance do maior número de pessoas. Assim eles criaram o Hall, que era dar uma sequência, dar uma organização para todo esse conteúdo. O Hall é como o roteiro de uma história. Para construir ela você precisa de começo, meio e fim. Sem isso você não consegue organizar as ideias. Inclusive foi nessa organização de ideias que nasceu a primeira enciclopédia. Aliás, acho que esses caras devem estar felizes, estejam onde eles estiverem. Você sabe por quê? Hoje existe uma tal de Wikipedia e o que ela faz? Ela é uma ferramenta de cunho global com informações sobre quase tudo ao alcance de todos. Os iluministas foram referência para que houvesse a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. Foi um período de intensa conturbação política e social dentro da França e que viria a marcar a história do mundo. Entre os inúmeros revolucionários estava Johann Pestalozzi, famoso pedagogo suíço, uma das referências em educação até os dias de hoje. Pestalozzi foi influenciado pelo iluminista Rousseau. E adivinha quem foi aluno da escola de Pestalozzi na Suíça? Quem foi? Ele! O Chapolin Colorado! Não contavam com a minha astúcia. Ele! Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse jovem Hippolyte era tão prodígio que já aos 14 anos ele criou um curso gratuito para auxiliar aqueles amigos que tinham mais dificuldade nos estudos. E logo aos 18 anos se formou bacharel em Ciências e Letras. Rapaz, esse menino era bom mesmo, esse tinha talento para ensinar. O professor Rivail, após se formar, voltou para a França e ele sabia nada mais nada menos do que 6 idiomas. Nós aqui em pleno século XXI
carregados de ferramentas. Male male sabemos 2 idiomas, quanto mais 6. Conhecendo tantas línguas, ele acabou traduzindo várias obras de conteúdo educacional e moral. Sem contar que ele foi membro de diversas sociedades acadêmicas, onde acabou ganhando vários prêmios. O homem não era qualquer um, ele era bom mesmo. Em 1832 ele se casou e em 1834 começou a lecionar. Inclusive ele foi um defensor para uma maior democratização do ensino público. E ele dava várias aulas gratuitas. Era aula de física, era aula de química, era aula de anatomia e várias outras matérias. Tudo isso dentro da sua própria casa. Em 1854, através do seu amigo Fortier, ele ouviu falar nas mesas girantes que estavam se difundindo pela Europa. Mas acredita? Ele não deu muita bola para isso não. Ele achava que era um negócio chamado magnetismo animal. E desencanou. Já no ano seguinte, a curiosidade bateu. Ele acabou indo participar de algumas reuniões onde aconteciam esses fenômenos. Nesse momento, alguns médiuns já começavam a ganhar nome na Europa. Eles psicografavam, movimentavam corpos à distância, promoviam a tiptografia, levitavam e conseguiam materializar espíritos. Entre esses médiums já muito famosos estavam Kate Fox, aquela irmã caçula das irmãs Fox, Florence Cook e Daniel Douglas Home. Todos eles foram estudados pelo respeitadíssimo químico e físico londrino William Crookes, um dos nomes mais importantes do início do espiritismo. O professor Rivail, ao presenciar a comunicação entre espíritos através da psicografia, que naquela época era feita com uma cestinha e um lápis, ficou intrigado e questionou quais seriam as causas daqueles fenômenos que iriam muito além do divertimento daquela sociedade. E em uma das comunicações, um espírito protetor de nome Z lhe disse que o conhecia de outra existência. Isso foi lá atrás, no tempo dos druidas, e ele disse que o professor Rivail se chamava Allan Kardec e que ele, espírito protetor Z, estava ali naquele momento para auxiliá-lo numa tarefa importante e que naquele momento o professor Rivail estava sendo chamado para colocar em prática. E foi ali que nasceu o codificador do espiritismo, Allan Kardec. Mas por que codificador? Porque Kardec, usando as bases iluministas, lembra dos iluministas lá do começo? Organizou esse conhecimento trazido pelos espíritos de uma forma prática e compreensível para qualquer um que dela precise consultar. E em 1857, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. E com ele vieram muitas outras obras que exploravam esse mundo novo, que dizia que a vida ultrapassava as barreiras do além-túmulo e que vinha para fortalecer, complementar e explicar as informações que Jesus trouxe. Afinal, esses homens que viveram na época de Jesus eram muito simples, muito ignorantes, eles não teriam como compreender as informações trazidas pelo Espiritismo. E dentro desse contexto de vida pós-morte, de reencarnação, a doutrina espírita trouxe uma coisa muito importante: a reforma íntima. E é através da reforma íntima que acontece a evolução do espírito. Mas isso é um processo individual. Vai do tempo do autodescobrimento de cada ser. Informações como esta, só seres pensantes, mais evoluídos e questionadores poderiam entender. Eram homens que desejavam para a humanidade um novo período de liberdade, fraternidade e igualdade. E fique ligado que no futuro eu trarei vídeos com detalhes das vidas de Allan Kardec, Leon Denis, William Crookes, Hermance Dufault, Camille Flammarion e tantos outros espíritos que tiveram um papel fundamental para transformar na doutrina espírita o que ela é hoje. É isso aí, meus amigos, por hoje ficamos por aqui. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram com conteúdo personalizado. Eu agradeço muito a sua companhia, que Deus abençoe o resto do seu dia e até a próxima. Ah, você não viu? Fica tranquilo que a furadeira
vai te atrapalhar. Ouçam. Profundidade do exemplo da furadeira. Furadeira espiritual, espiritualmente zombeteira, é claro. E habilitar as notificações para o barulho não parar. Tá uma briga hoje, hein? Tá uma briga? Tá uma briga. Tem que ter paciência, gente. Não é fácil, não. Não é fácil. Vai parar. Eu sei que vai parar. Quando eu acabar, é claro. Lei de Murphy. Então, falando de ciência, né? Já que estamos falando de ciência, vamos nos lembrar da Lei de Murphy.